você, o que você entende sobre a sua fé? A fé deve ser a marca de todo cristão. A fé é uma total dependência de Deus. É um momento, é uma vida de total entrega nas mãos de Deus, onde Deus trabalha. E é uma caminhada em que a fé, nessa caminhada com Deus, tudo é possível. É o que a Bíblia fala, né, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Tudo é possível nessa caminhada de fé. Mas de qual fé estamos falando? Nós estamos falando da fé que salva e sustenta a vida do cristão. É essa fé que nós vamos abordar aqui. Aí o cristão precisa ter uma vida de fé. Se analisarmos Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, nós vamos entender que a fé traz para um presente vivo tudo aquilo que Deus já preparou para nós no futuro, tornando os fatos e os acontecimentos reais na nossa vida. Mas para entender a fé, preciso compreender um pouquinho de Deus. Deus, Ele está na eternidade. O tempo de Deus em relação ao nosso é diferente. Nós sabemos que a Bíblia ela descreve tempos, estações e dias. Isso é em relação ao ser humano. No céu, todos nós sabemos que não existe dia e noite. Então Deus, em relação a nós, Ele já trabalha no futuro. Então Deus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer na nossa vida. Inclusive, a gente encontra prova disso já no plano da salvação. Deus já proveu a salvação antes mesmo da fundação do mundo. A fé, ela vai além dos nossos 5 sentidos. A fé, ela é a comunicação entre o nosso espírito e Deus. A fé, ela não está baseada no que nós vimos, no que nós vemos, naquilo que faz. A fé, ela vem de Deus para nós. A fé é algo que transpõe o nosso toque, o nosso tato, o nosso olfato. Ela vai além disso. É algo completamente, 100% espiritual. Então, Deus na sua presciência, Ele já sabia de tudo o que ia acontecer na nossa vida. Então o que acontece? Ele já proveu tudo. Isso nós vemos, mais para frente, se o tempo der, nós vamos meditar um pouco. Isso nós vemos em Daniel, né, nos 3 jovens na fornalha de fogo. Nós vemos na vida de José. Então, assim, tudo o que aconteceu, Deus já tinha providência. Na nossa vida cristã, não é diferente. É a mesma coisa. Mas, assim, eu tenho fé, tá? Mas qual que é a base da minha fé? No que é que se baseia? Eu preciso de ter uma base para isso. Então, primeiro, a natureza de Deus. Quando Deus ele fez a promessa para Abraão, Ele não achou ninguém maior que ele pudesse jurar. Então, Ele jurou por Ele mesmo. Ele jurou a promessa que Ele fez a Abraão, baseado em Hebreus 6,13, Ele jurou para Ele mesmo, por Ele mesmo, porque Ele é Deus. Então, a minha fé se baseia em Deus por quê? Deus não pode mudar. Deus não muda, conforme Malaquias 3,6. Deus não pode falhar. Deus não falha, conforme Jó 42, versículo 12. E Ele não pode mentir, conforme está lá em Números capítulo 23, 19. Então, se Deus ele não pode mudar, Ele não pode falhar e Ele não pode mentir, a minha fé se baseia em Deus, na sua natureza, no que Ele é, né? A outra é a obra redentora de Cristo, o Filho de Deus no Calvário. Então Jesus, Ele veio e Ele é o autor da nossa fé, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e 30. Então, Cristo é uma fonte da nossa fé. Então, a nossa fé se baseia na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E a outra é na palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar, né? E também o Senhor
ele vela pela sua palavra para cumprir conforme Jeremias 1:12. Então, vivendo na fé, Deus nos dá fé, né? A fé vem através de ouvir a palavra de Deus, né? E a obediência à palavra de Deus, né? A prova da fé em Deus. Há momentos de dificuldades na nossa vida. Então eu quero voltar aqui, lá em Daniel. Daniel, quando ele ficou sabendo do edito do rei, ele continuou orando, falando com Deus. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus já tinha preparado o anjo para fechar a boca dos leões. Os 3 jovens também, eles não se curvaram diante do rei. E Deus já tinha preparado o 4º ser que estava lá, que apagou, que eliminou a força do fogo sobre os 3 jovens. Então assim, o que eu quero dizer para você? Na sua vida diária, todos os problemas, todas as dificuldades, até aquele momento em que você parece que não tem resposta, parece que tudo aquilo que Deus te disse, que Deus te falou, parece que não está se cumprindo, não está acontecendo. Mas você, nesse momento, você deve crer na palavra de Deus, porque Deus proveu tudo. Então, voltando lá em Hebreus, Deus, ele proveu tudo, ele está na eternidade, ele está no futuro, então ele já sabe de tudo o que acontecer. Então, as dificuldades no nosso dia a dia, nós precisamos ter fé. E o que é que ter essa fé? É acreditar. Fé é isso, é acreditar que Deus já proveu, acreditar que aquele problema já foi solucionado, é acreditar que Deus proveu a salvação do seu filho, acreditar que Deus proveu a cura, acreditar que Deus te dá força, Ele está com você, não importa o que você, a sua circunstância, o importante é você acreditar que Deus está com você. Tenha fé em Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que eu venço o mundo, a nossa fé. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas tenha fé que o Senhor está com você.